Opa, fala aí pessoal, de boas com vocês? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha sobre diversos assuntos, até que num certo momento a gente começou a falar sobre os conteúdos de opinião e reflexão, que acabou formando duas comunidades diferentes e meio que hoje em dia elas são rivais de certa forma. E eu quero dizer aqui, se alguém faz parte de algum desses grupos e de alguma forma se sentiu ofendido por causa do título ou alguma coisa que eu tenha falado nesse começo, eu quero dizer aqui que eu não tenho o objetivo de causar treta com nenhum dos grupos, porque afinal eu não tenho birra com nenhum desses grupos e esse vídeo não é nada além de uma análise e uma observação. E bem, dessa vez eu não tô sozinho, eu tô aqui junto com a Reply para falar sobre esses conteúdos. Opa, oi gente! Então, sobre esse tópico entre reflexão e comentário, essa divisão que as pessoas criam é uma parada que, na minha concepção, não faz muito sentido, que nem o Colete falou. Porque tem alguns pontos que a gente tem que analisar, né? O primeiro, pelo menos eu vou falar na parte da reflexão, é que sempre que você faz uma reflexão sobre alguma coisa, você tá meio que expressando a sua opinião sobre aquilo. Sim, até porque se você dá uma opinião sobre algum assunto, independente de onde seja vídeo ou em algum comentário, você primeiro precisa refletir sobre aquilo. Eu acredito que geralmente quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente sempre tá dando a nossa opinião e refletindo sobre os assuntos. E no final, fica muito parecido, né, Colete? Quando você faz um vídeo que você não mostra o rosto, que você coloca um lo-fi de fundo, e você fala sobre algum determinado assunto, de certa forma, os formatos são muito semelhantes. Eu acho que a maior diferença entre os dois é que o pessoal do conteúdo de reflexão não faz sobre tópicos que estão tão em alta no momento, mas às vezes fazem, por exemplo, do lo-fi. Exato. Bom, eu acho que não necessariamente um canal de opinião sempre fala de conteúdos que estão em trend. Tá, tudo bem que boa parte deles faz isso. Só que de certa forma, eu acho que eles têm um pouco de diferença, esses dois conteúdos. Mas de certa forma, eles são a mesma coisa. Bem, dizendo que esses conteúdos são iguais ou muito semelhantes, mas são diferentes, eu queria perguntar pra você, Reply, qual conteúdo você se identifica mais? Qual deles você se considera mais próxima, de opinião ou reflexão? Então, a maioria das pessoas, elas me classificam como um conteúdo de reflexão, mas é mais pela galera que eu ando. Porque no final das contas, eu faço um conteúdo que eu faço comentários sobre o mundo artístico e sobre arte. Então, meio que sai uma reflexão e sai um comentário ao mesmo tempo. Por causa do tópico. É meio difícil você falar de arte sem refletir e sem parecer um tutorial. Então eu me encontro muito nesse meio termo, porque se tem alguma coisa de arte acontecendo no momento, eu vou querer contar sobre isso, como eu já fiz com o Mickey Feio, essas coisas. Mas se não tem também, eu vou querer comentar sobre alguma coisa que eu achei artística que vale a pena você olhar. O meu último vídeo em que eu falei sobre o SEOMO foi uma trending que aconteceu em 2011. Mas o que acontece? Ela voltou no Twitter esses dias. E como era um conteúdo artístico, eu pensei assim, tá aí uma boa coisa sobre comentar e refletir. Então, às vezes, eu acho que é isso, sabe? A gente comenta e acaba refletindo das coisas. Porque o seu canal, por exemplo, é um ótimo exemplo, Colete. Eu acho que você faz muitas reflexões sobre o que você fala. E você toma muito cuidado sobre isso. E às vezes você não faz conteúdo trending. Então, no final das contas, a única coisa que diferencia entre canais de comentário e reflexão são os canais que só dão as notícias. Mas aí eu acho que nem se classifica como canal de comentário, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que depende bastante, porque, assim, você falou um pouco sobre o seu conteúdo, o conteúdo que você produz. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo com tudo que você falou. E sobre a minha parte, na parte do que eu produzo, eu busco, sabe, casos que acontecem meio que no cotidiano, mais ou menos, e até mesmo casos tipo trendings, só que eu sempre tento passar alguma mensagem com isso. Tem sim um pouco de reflexão sobre isso. Uma das coisas que eu mais procuro no meu canal é mais a parte de simplicidade. Desde o começo que eu criei o meu canal,
eu meio que tive o objetivo de meio que explicar alguns assuntos e mostrar eles de uma forma simples. Acho que consigo fazer isso, já recebi vários comentários falando que não entenderam certo tema, certo assunto, e eu ajudei aquelas pessoas a entenderem. E claro que eu sempre tento passar uma mensagem de alguma coisa, alguma lição que a pessoa possa levar para a vida. Se ela não vê desse jeito, pelo menos é um bom entretenimento. Eu concordo plenamente, Colete. E tem mais uma coisa que é interessante nisso. É que assim, geralmente o pessoal classifica que quando alguém quer mandar uma mensagem pra pessoa levar pra vida, é um conteúdo de reflexão. Mas eles te classificam como canal de comentário. Essa linha, ela é muito, muito fina pra você ficar dividindo as coisas como se fossem duas facções, né? Eu acho isso tão esquisito. Sim. Eu não acho que os conteúdos sejam necessariamente iguais, eles não são idênticos, mas eles têm muitas semelhanças, apesar de existirem diversos conteúdos que é muito difícil de criar algum sem você demonstrar alguma opinião, porque opinião é basicamente o que mais roda na vida do ser humano, porque você tem alguma ideia sobre qualquer coisa que está à sua volta, então, obviamente, você vai dar alguma opinião. E é muito difícil você fazer isso, criar algum conteúdo, sendo completamente neutro. Claro que tem alguns que, são canais de notícias, como o Treta News ou o New York Treta, mas boa parte deles tem alguma opinião envolvendo. Não só na parte de criadores de conteúdo, como também qualquer outra coisa. Você, até mesmo pelos seus desenhos, você, de certa forma, mostra algumas coisas que você pensa. Mas os dois conteúdos em específico, da opinião e reflexão, têm um foco muito maior na pessoa, porque os dois estão ligados diretamente aos seus pensamentos. A diferença é que você pega um caso para dar sua opinião, falar sobre o que acha daquele caso em específico. E outra coisa é você pegar algo que acontece repetidas vezes, ou como alguém poderia meio que se sentir na pele de alguma outra pessoa, um personagem. E tem também mais uma coisa, né? Que a gente sempre esquece, mas aí o pessoal se pergunta assim, tá, e qual que é a diferença do pessoal então de reflexão pro pessoal de vídeo ensaio, né? Daí o pessoal, não, é que o vídeo ensaio é acadêmico. Poxa, mas tem um monte de vídeo ensaio que não usa palavras difíceis, o Ludo Viajante é um exemplo, que qualquer pessoa consegue entender os vídeos dele e que são sobre determinados temas, mostrando a opinião deles. Eu realmente acho que é uma questão de escolha de temática que faz com que as pessoas mudem isso. Eu acho que os conteúdos em si têm uma base inicial idêntica, porém o resultado final que eles pretendem buscar é diferente. Então o início é igual e vão se distanciando do meio, e o final faz com que se torne algo diferente e se torne, de certa forma, um novo conteúdo. Se fosse para mostrar como seriam os dois conteúdos, eles seriam como um quebra-cabeça. Eu não sei se isso realmente existe, mas vamos supor que exista um quebra-cabeça que pode formar duas formas diferentes. A pessoa que vai montar seria o criador de conteúdo, as peças seriam conteúdo, e o quebra-cabeça montado seria o resultado final do vídeo. E, independente do resultado, você conseguiu formar uma daquelas imagens porque você escolheu qual imagem você queria ver. É basicamente um Tangram, né, Colete? Que você pode, com o mesmo quebra-cabeça e com as mesmas peças, montar tipo uma baleia, ou um pássaro, ou um quadrado. É muito legal isso. Eu entendi o que você quis dizer. Você tem a mesma base, mas você consegue resultados diferentes pela forma como você apresenta. Que legal. Okay. Mas agora, indo para a parte das comunidades em si, não focando especificamente no conteúdo, eu acho que todas essas brigas de comunidades sempre teve um motivo central, que seria a questão de valores. Porque eu entro tanto em comunidades de um como de outro. E você vê os dois grupos, as conversas são completamente diferentes. Além de eu sempre ter a impressão que o valor que um aprova é o mesmo que o outro não aprova. E isso vale para os dois. Uma outra coisa que eu noto, além dessa diferença de valores, é
uma certa frustração dos dois lados por causa da própria plataforma do YouTube, né, Colete? Porque com essa pressão de você sempre ter que trazer conteúdo e sempre criar conteúdo, quando um julga que o conteúdo do outro é mais fácil ou mais difícil, parece que isso inflama uma rixa, quando na verdade ninguém deveria estar preocupado com isso, e sim as pessoas deveriam estar revoltadas com o meio em que elas estão, certo? E também uma coisa que você havia dito agora há pouco era sobre ter o meio termo, porque a gente falou que cada um de nós se encaixa meio que no meio termo. E lembra daquela vez que o Golart tinha falado que existe meio termo entre cópia e inspiração? Eu lembro. Então, eu acredito que isso aconteça com esses dois formatos também. Porque sempre existem aqueles que pegam qualquer caso e falam em cima de algo óbvio. Outros levam pro emocional em algo que eles viram por tipo 30 segundos de pesquisa. E por último, outros tentam passar alguma mensagem bem desenvolvida. Que é o nosso objetivo, né, Colete? O meu, o seu e de muitas pessoas que a gente conhece. O que eu acho, Colete, é que no final das contas, as pessoas vão aprender a parar de fazer esses rótulos. Porque quando a gente acaba crescendo como um canal, as pessoas tentam parar de definir o canal como só uma palavra e começam a reconhecer o canal pelo criador do conteúdo. As pessoas não dizem assim, ah não, eu vi aquele canal de comentário. As pessoas dizem, eu vi o canal do Golart, ou eu vi o canal do Digo, ou eu vi o canal do BRKS Edu. Elas não falam, eu vi aquele canal de gameplay. Então, eventualmente, quando você vai criando a sua comunidade, o seu público e o seu jeito de fazer, você vai sendo considerado algo cada vez mais único, que parece que é o objetivo, vai criando né? Sua própria identidade também. E dentro de cada uma dessas comunidades, eles meio que se consideram de um conteúdo específico por não levar em conta esse meio termo, e também por causa do grupo que eles fazem parte. Sendo que no final é tudo a mesma coisa, né, Colete? Bem, não a mesma coisa, mas as mesmas peças. E por não levar em conta esse meio termo, muitos não gostam de ser comparado com os outros, porque de fato cada um deles tem alguma distância de um conteúdo para o outro. Porque nessa parte de conteúdo, você decide o que você vai fazer, o que você vai falar e como você vai falar. Então, dependendo do que você faça, o seu conteúdo vai ser próximo de alguns, mas vai ser distante de outros. Então eu acredito que tem certos canais que é difícil comparar, mas tem outros que são mais semelhantes, apesar de eles terem conteúdos diferentes ou focos totalmente diferentes, totalmente distintos. Então o que eu quero concluir com tudo isso é que esses dois conteúdos são na verdade um meio termo entre um e outro. Então dependendo do que você faça, você vai ser mais puxado para um ou mais puxado para outro. E querendo ou não para isso, eu considero as duas bases iguais. E bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Reply, por participar desse vídeo. Eu que agradeço por me chamar, Colete. E bem, é isso, nos vemos na próxima, vou ficando por aqui, até mais, valeu, falou e fui.